Olá, hoje estamos aqui com o Toponoye Júnior Chucuru, que é representante do Conselho Indígena do Distrito Federal e também é líder do Recanto dos Encantados em Sobradinho. O território conta com uma população formada por mais de 150 indígenas das etnias Pancararu, Krenak, Guajajara, Brobó, Chucuru, Vapixana, Tuxá, Tapeba e Pataxó. Júnior nasceu em Pesqueira, estado de Pernambuco, na tribo Chucuru do Ororubá. No Recife, estudou Direito e mora em Brasília há 10 anos. Esse guerreiro luta para que os direitos do seu povo sejam reconhecidos e as políticas públicas garantidas. Nesse intuito, será realizado de 24 a 28 de abril, em frente ao Congresso Nacional, o acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos, que deverá reunir ao menos 2.500 indígenas de todo o Brasil em uma luta conjunta e unificada. Primeiramente, queremos dar as boas-vindas ao Júnior Chucuru, advogado indígena e envolvido na defesa das causas dos povos indígenas. Seja bem-vindo, Júnior. Fátima, para mim é uma satisfação estar participando com você desse programa e falando a verdade, né, o que hoje vem acontecendo com os povos indígenas do Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado por querer fazer essa entrevista conosco, os povos indígenas, e dar atenção à luta e causa dos povos indígenas. Muito obrigado. Júnior, antes de adentrarmos no assunto principal dessa entrevista, eu gostaria de saber de você a sua opinião a respeito do governo atual do nosso país. O que o governo atual tem feito em prol dos povos indígenas, Júnior? Bem, Fátima, a situação atual do governo brasileiro hoje em dia é isso que todos estamos vendo, né? A corrupção ao redor de tudo e de todos, né? E quanto aos povos indígenas, ainda assim tem aquela questão de usurparem até hoje as terras indígenas, né, passando as terras indígenas para fazendeiros, latifundiários e senhores, né, de garimpos. Ainda hoje acontece isso, e o governo brasileiro se sente no direito de expor as comunidades indígenas, de expor os povos indígenas e dessa forma massacrando os povos indígenas, né? A partir do momento que ele, com ruralistas, está derramando sangue indígena em todo o território brasileiro, né? Então, esse governo, de fato, não nos representa. Esse governo brasileiro, o governo Temer, não representa os povos indígenas do Brasil. Como tem sido o papel da FUNAI nessas causas e lutas indígenas que tem acontecido Brasil afora? A FUNAI, muitas vezes, ela tem sido omissa, né, com os povos indígenas, né? Ela é omissa, ela também está dizendo muito a desejar. Algumas coisas que era para ela defender os povos indígenas, também ela está entregando na mão dos ruralistas, né, da bancada evangélica, da bancada ruralista e dos demais, e não está representando os povos indígenas. Sim, está representando um presidente da FUNAI, mas não os povos indígenas. Júnior, você poderia dizer para nós quais são os direitos indígenas que vêm sendo desrespeitados e violados ultimamente no país? Sim. Hoje, muitos direitos dos povos indígenas vêm sendo desrespeitados. Ainda hoje não se respeita a Constituição brasileira que defende os povos indígenas, né? Não se respeita a Lei 6.001, que defende a questão e os povos indígenas. Não se respeita a Convenção 169, né, que fala que os povos indígenas têm que ser consultados antes de ser feito qualquer coisa contra ou a favor do seu povo. Os povos indígenas, nesse momento, vivem passando essa ameaça a partir do momento que não são respeitados os direitos dos povos indígenas, o direito dos povos originários, atropelando a Constituição brasileira e rasgando a verdadeira história dos povos indígenas do Brasil. Então, a todo momento, a gente vem agem conosco de forma preconceituosa com os povos indígenas, agem de forma truculenta, não respeitando, não fazendo de fato a demarcação de terra dos povos indígenas como é para ser, né? E não ouvindo, não consultando e deixando a Deus dará a vontade dos povos indígenas do Brasil. Como tem sido feito as demarcações de terras e quais as dificuldades encontradas pelo movimento indígena nesse aspecto? Na verdade, não está acontecendo demarcação de terra dos povos indígenas. O que acontece é
Os índios, já cansados de esperar esse governo corrupto, né, fazer a demarcação de terra, então os próprios povos indígenas estão fazendo retomadas para que possam ser vistos e reconhecidos, já uma vez que a terra é tradicional dos povos indígenas. Então, só dessa forma, com derramamento de sangue, é que estamos conseguindo, nós indígenas, estamos conseguindo fazer essas demarcações de terras. Mas o governo não se atenta para isso e não tem interesse em demarcar as terras indígenas. Ou seja, então para a gente é muito complicado estar morrendo indígenas para demarcações de terra. Júnior, vez por outra, acompanhamos notícias de violências praticadas a mando de fazendeiros contra indígenas. Como isso tem acontecido e quais as providências legais que vêm sendo tomadas para coibir esse tipo de violência? De fato, Fátima, ainda hoje vem acontecendo essas questões de agressões com povos indígenas, violência contra os povos indígenas. O genocídio ainda se encontra espalhado nos territórios indígenas, a mando de fazendeiros, de próprios deputados ruralistas. Então, assim, estamos sim combatendo isso da forma que nós podemos, os povos indígenas podem. Muitas vezes a própria justiça, que é para defender os povos indígenas, são contra os povos indígenas, ficando ao lado de fazendeiros, de madeireiros, e deixando a Deus dará aos povos indígenas. Então, ou seja, a gente luta contra a violência com o nosso derramamento de sangue, O que acontece, a gente vê todo dia índios mortos, A gente não vê fazendeiros mortos, e sim índios, Então, é uma luta que a gente sabe que não vai cessar nem tão cedo e que não vamos deixar de lutar pelos nossos territórios nem nossas terras indígenas. Como tem sido tratada a questão da saúde e educação do povo indígena pelos poderes públicos e o que falta para chegar no limite aceitável e condizente com a realidade dos povos indígenas? Bem, Fátima, a saúde indígena, a CESAR e a CASAI ainda deixa muito a desejar essa questão, Não temos o atendimento necessário, não. Os povos indígenas não têm o atendimento adequado, vivem largados nas comunidades e nas aldeias, Ou seja, o governo federal não tem responsabilidade nem compromisso nenhum com os povos indígenas na questão de saúde. Na questão da educação também não fica muito diferente, não. Dos povos indígenas, se você for olhar, 1% só da população indígena, ou 2%, são alfabetizados, A grande maioria são analfabetos, Tendo que sair às vezes das suas comunidades para tentar estudar, tentar trabalhar de uma forma diferente, Porque vive refém do governo federal. Infelizmente, ainda hoje, os povos indígenas vivem refém desse governo que aí está a cada dia massacrando, as comunidades, povos, e não respeitando cultura e tradição, Então, assim, a educação não temos necessária, não tem a educação diferenciada, não tem uma saúde diferenciada, ou seja, os povos indígenas vivem abandonados, por esse governo que aí está representando o Brasil. Júnior, segundo noticia a mídia desse país, o atual presidente pretende entregar uma reserva gigante de ouro da Amazônia a exploradores. No que isso afeta a população indígena, direto ou indiretamente? Bem, Fátima, de certo modo afeta muito as comunidades indígenas, os territórios indígenas. De fato, ele está usando do cargo de presidente da FUNAI para entregar a riqueza do Brasil, de fato, aos ruralistas, A riqueza que, de fato, os povos indígenas defendem para não ser extraídas. Então, assim, ele está fazendo isso, ele está entregando, na realidade, uma coisa que é do povo brasileiro, que os indígenas brasileiros defendem essa causa, E, assim, iremos lutar para que isso não aconteça, porque já basta 517 anos que a gente já vem sendo usurpado, a gente já vem sendo roubado 517 anos. Já roubaram a maioria de todo o território indígena brasileiro. É melhor, então, dessa forma, ele leiloar ou matar os povos indígenas, porque a cada momento que ele tira a cultura, o tesouro e a natureza indígena, ele também está tirando a vida dos povos indígenas. Então, eu encarecidamente pediria ao senhor presidente da FUNAI que se atentasse a tudo que está sendo colocado contra os povos indígenas e que ele respeite as comunidades indígenas e que não faça o que a bancada ruralista quer. No Mato Grosso do Sul, o processo de desenvolvimento tem ameaçado o povo Guarani Kaiowá de diversas formas.
Acreditamos que em outros estados não é diferente. Como essas questões têm sido enfrentadas pelo movimento indígena? Bem, Fátima, quando nós falamos, a situação é até delicada, né? Como você falou, não só no Mato Grosso acontecem essas questões, mas em todo o território brasileiro, a cada dia nós temos indígenas morrendo, né? A gente vê o genocídio aumentando a cada dia, a cada momento, a cada segundo, né? Há um exemplo, dia 19 de abril, que seria um dia para nós comemorarmos o Dia do Índio. Nós não temos o que comemorar. Por quê? Porque não temos demarcação de terra. Hoje as terras dos povos indígenas estão na mão de poceiros, está na mão de fazendeiros, de grelheiros, de madeireiros. O governo brasileiro entregando as terras dos povos indígenas para indústrias, né, de garimparem nosso tesouro, né? Então, assim, de fato não é fácil. A cada momento morre um indígena, e as demarcações de terra indígena, elas não são realizadas de fato. Como eu falei, nós conquistamos as demarcações de terras indígenas com derramamento de sangue. Eles só demarcam as terras quando muitos parentes já morrem lá dentro. Ou seja, o governo não está demarcando as terras indígenas. Os povos indígenas estão, de certa forma, os povos indígenas estão conseguindo isso à base de sofrimento, de luta, de guerra, para poder obter o espaço seu de origem, fazendo retomadas e assim entram em conflito com fazendeiros, madeireiros para defender o seu território. Então é complicado a gente falar dessa questão, porque a todo momento estão morrendo indígenas defendendo o que é seu por lei e o governo não reconhece. Júnior, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão federal responsável pela política indigenista do Estado brasileiro, foi fortalecida com o atual governo, sim ou não? Não, muito pelo contrário. A FUNAI ela não foi fortalecida. A FUNAI hoje ela é sucateada, ela está sucateada, né? Nós temos aí uma fundação que não tem autonomia para resolver as questões dos indígenas do Brasil, né? Já fecharam algumas coordenações regionais, né, técnico local. Então, assim, de fato, houve sim o enfraquecimento da FUNAI nessa questão, né? A FUNAI hoje, ela está sucateada. O governo atual jogou a nossa casa fora. O governo atual jogou os nossos direitos fora. A partir do momento que ele está desmontando a FUNAI, ele também está desmontando os povos indígenas do Brasil. E quanto à declaração da ONU? O Brasil tem respeitado a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007? Em nenhum momento a declaração da ONU vem sendo respeitada pelo governo brasileiro. Eles não respeitam os povos indígenas, eles não consultam os povos indígenas, não fazem a consulta prévia aos povos indígenas, né? Não respeitam a Convenção 69, não respeitam nenhum tipo de direito dos povos indígenas. Esse governo brasileiro é ilegítimo, não respeita a Constituição nenhuma, não respeita acordo nenhum, né? E muito menos representa os povos indígenas do Brasil. Esse governo não representa os povos indígenas do Brasil quando não conversa com os povos indígenas, quando não recebe os povos indígenas. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que minhas palavras já explicou para você que esse governo não respeita nem a si próprio. Sem contar também que esse ministro que se encontra, relator 215, que é a PEC, que é a maior inimiga dos povos indígenas, né? Ela é contra a demarcação de terras indígenas. Como que nós podemos aceitar que uma pessoa que é relator da PEC 215 hoje se sente na cadeira de ministro da Justiça para querer dar ordens à Fundação Nacional do Índio? Mais uma prova de que esse governo, esse ministro e o presidente da FUNAI estão coagindo com os ruralistas do país. Bem, Júnior, entre os dias 24 e 28 deste mês de abril, o acampamento Terra Livre pretende reunir mais de 1.500 lideranças de todo o país em Brasília.
Gostaria que você falasse a respeito desse movimento e qual a importância dele para a causa. Bem, Fátima, sobre o evento a ser realizado em Brasília, estamos esperando cerca de 2.500 indígenas, né? Esse evento é realizado pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com consentimento de todas as lideranças indígenas do Brasil. Os parentes, de fato, eles vêm para lutar pelos seus ideais e explicar a insatisfação dos povos indígenas quanto ao mau atendimento na educação, mau atendimento na saúde, mau atendimento na FUNAI, mau atendimento pela presidência da República. Então, por isso que todo ano é realizado esse evento para que os indígenas possam, assim, expor a sua insatisfação com o governo brasileiro. Por isso que estão vindo agora, do dia 24 a 28 de abril, cerca de 2.500 indígenas. Bem, Júnior, chegamos ao final da nossa entrevista. Deixo a palavra final com você. Fique à vontade pelo tempo que julgar necessário para tecer suas considerações finais. Muito obrigada por responder nossas perguntas. A causa dos indígenas é nossa também e o nosso espaço estará sempre à vossa disposição, tá bom? Volte sempre que precisar. Bem, Fátima, eu só venho a agradecer a atenção sua, a atenção da sua equipe, por estar fazendo esse trabalho maravilhoso, por estar levando o nome das comunidades indígenas adiante, né? A nossa luta é a mesma luta de todo o povo brasileiro. Nós queremos políticas públicas para os povos indígenas, mas também queremos respeito, dignidade. Queremos estar no nosso canto sendo respeitado como a gente queira ser respeitado. E como nós queremos ser respeitados? Nós queremos ser respeitados com um governo digno, nós queremos ser respeitados com uma FUNAI não sucateada, nós queremos ser respeitados de uma forma que os povos indígenas do Brasil tenham um dia orgulho de dizer: esse Brasil é nosso. Porque esses governantes que aí estão só nos envergonham, esses governantes que aí estão não nos representam, eles não nos representam. Quem nos representa, a mim e acho que outros parentes indígenas, quem nos representa é os povos originários, é os verdadeiros donos do Brasil. Quem nos representa são todos os povos indígenas e não um governo que entrou pela janela fazendo um golpe e destruindo a nação brasileira. A vocês todos um bom dia, um forte abraço e diga ao povo que avance.